Imagine o som do vento poderoso ecoando pelas ruas de Jerusalém, naquela manhã de Pentecostes. 120 discípulos estavam reunidos quando, de repente, algo sobrenatural aconteceu. Línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, e vozes em idiomas desconhecidos começaram a proclamar as maravilhas de Deus. Era o nascimento de algo completamente novo na história da humanidade. Eu sou o professor Azeniel, e hoje nesta lição 1, a igreja que nasceu no Pentecostes, vamos descobrir juntos como esse dia extraordinário marcou o início de uma nova era. Vamos compreender como o Espírito Santo transformou um grupo de discípulos em uma comunidade profética que mudaria o mundo para sempre. Venha comigo nessa jornada de fé e revelação. Prepare-se para testemunhar o momento em que Deus cumpriu sua promessa e estabeleceu sua igreja na terra. E esse momento histórico está registrado de forma poderosa em nosso texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Aqui podemos perceber como Deus nos concede um poder invisível, mas palpável, que nos impulsiona a viver com coragem e propósito. Ao soprar seu Espírito sobre a comunidade, ele quebra toda barreira, seja de idioma, cultura ou insegurança pessoal, e nos capacita a compartilhar a boa notícia de Jesus de forma espontânea e cheia de amor. Essa unção muda atitudes, transforma medos em ousadia, dúvidas em convicção e meras palavras em gestos de serviço e compaixão. Agora vamos dar continuidade focando na verdade prática. A igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Quando se cumpre o Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, nasce a igreja cristã. O Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos reunidos em Jerusalém, conferindo-lhes poder sobrenatural e coragem para pregar o Evangelho com ousadia. As línguas, como de fogo, rompem barreiras linguísticas, inaugurando a missão evangelizadora confiada por Jesus. Cheia do Espírito, a comunidade protonascente deixa o medo para trás, unida em propósito divino. Essa efusão inaugura o momento histórico em que o corpo de Cristo passa a agir publicamente, proclamando os feitos de Deus e atraindo milhares pelo poder do Espírito. Agora vamos destacar os objetivos da lição. No primeiro tópico, vamos apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico. No segundo tópico, vamos enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico. No terceiro tópico, vamos elencar as características do pentecostalismo bíblico. Introdução. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. Mesmo depois de receberem o Espírito Santo, que deveria trazer força e coragem, os discípulos ainda estavam trancados e inseguros. Isso mostra que a transformação espiritual é um processo que leva tempo. O Espírito Santo fortalece e capacita, mas a mudança verdadeira no coração e na vida não acontece de imediato. Muitas vezes, precisamos estar abertos e dispostos a deixar Deus agir em nosso interior para que a fé e a coragem cresçam. O Espírito Santo não apenas fortalece nossa fé, mas também nos ajuda a viver com coragem em meio às dificuldades. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que receber o Espírito Santo é o começo de uma transformação, mas que o crescimento em fé e coragem acontece gradualmente. Mesmo com o Espírito, podemos enfrentar medo e insegurança, pois a mudança interior exige tempo e prática. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Pentecostes vem do grego Pentecoste, que significa 50º. Originalmente era uma festa judaica chamada Shavuot, ou Festa das Semanas, celebrada como ação de graças pela colheita e pela entrega da lei a Moisés no Monte Sinai. Era uma das 3 principais festas do calendário judaico,
reunindo judeus de várias regiões em Jerusalém para celebrar e agradecer a Deus. Para os cristãos, o Pentecostes ganhou um novo significado com a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, marcando o nascimento da Igreja e o início da missão de espalhar o Evangelho. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que o Pentecostes tinha um significado agrícola e religioso para os judeus, mas que, para os cristãos, ele passou a simbolizar o momento em que o Espírito Santo capacitou os seguidores de Jesus para a missão no mundo. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. Este momento marca a concretização da promessa de Jesus sobre o envio do Espírito Santo. O batismo no Espírito não foi um evento casual, mas um ato soberano de Deus que capacitou cerca de 120 crentes para a missão de anunciar o Evangelho. Esse derramamento é o ponto de partida para a Igreja agir com poder e autoridade no mundo. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que o derramamento do Espírito Santo foi uma ação especial de Deus que transformou os discípulos, enchendo-os de poder para cumprir a missão que Jesus lhes confiou. O derramamento do Espírito no Pentecostes marca o início da Igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel. Joel capítulo 2, versículo 28. Diz assim o versículo 28: E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. No Pentecostes, o Espírito Santo não apenas desceu sobre os discípulos, mas os constituiu como uma nova comunidade espiritual, uma comunidade de profetas. Isso significa que todos os membros da Igreja passaram a ser inspirados e capacitados para proclamar a palavra de Deus, cumprir a missão de testemunhar Cristo e exercer dons espirituais. Essa realidade foi anunciada por Joel, que profetizou que Deus derramaria seu Espírito sobre toda a humanidade, capacitando homens e mulheres a profetizar, sonhar sonhos e ter visões. O Pentecostes, portanto, é o cumprimento dessa promessa, marcando o nascimento da Igreja como um corpo vivo e profético no mundo. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que o Pentecostes não foi apenas um evento histórico, mas o momento em que Deus começou a formar uma comunidade especial, cheia do Espírito Santo, para levar a mensagem de Jesus a todas as pessoas. Essa comunidade é chamada de comunidade de profetas, porque todos são chamados a ouvir e falar a palavra de Deus. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas o Antigo Testamento. Lucas apresenta o Pentecostes como o cumprimento de profecias antigas, especialmente a de Joel, que falou do derramamento do Espírito de Deus nos últimos dias. Esse evento não é apenas histórico, mas escatológico, indicando o início da era final do plano de Deus para a humanidade. Além disso, o Pentecostes demonstra que a missão da Igreja é universal, alcançando todas as nações, como evidenciado pelo milagre das línguas. É importante destacar que Lucas conecta o Pentecostes à ressurreição e ascensão de Jesus, mostrando que o Espírito Santo é o poder que capacita a Igreja para sua missão até o fim dos tempos. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que o Pentecostes não foi um evento isolado, mas o cumprimento de uma promessa antiga feita pelos profetas, que anunciavam que Deus derramaria seu Espírito sobre todas as pessoas nos últimos tempos. Esse derramamento marca o começo da missão da Igreja para levar a mensagem de Jesus a todo o mundo. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à Igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso é o que veremos nesta lição. Após sua ressurreição, Jesus apareceu várias vezes aos seus discípulos, confirmando que estava vivo e cumprindo as Escrituras. O Pentecostes,
que ocorreu 50 dias depois da Páscoa e 10 dias após a ascensão de Jesus, é o momento em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, capacitando-os com poder para cumprir a missão que Jesus lhes confiou. Esse derramamento não só confirma a ressurreição, mas também inaugura a Igreja como corpo ativo no mundo, chamada a testemunhar de Cristo e a viver em verdadeira adoração. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que o Pentecostes é a confirmação divina de que Jesus venceu a morte e que, com o Espírito Santo, a Igreja recebeu poder para continuar a obra de Jesus, testemunhando e adorando a Deus. Vamos iniciar o primeiro tópico. A natureza do Pentecostes bíblico. Tópico 1. De natureza divina. Subtópico 1.1. Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos capítulo 2, versículo 2. E que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Atos capítulo 2, versículo 3. Esses sinais descritos por Lucas são manifestações visíveis e audíveis da presença de Deus, conhecidas como teofanias. O som do vento forte simboliza a força e o poder do Espírito Santo, enquanto as línguas de fogo representam a purificação e a capacitação para a missão. Esses fenômenos não foram apenas espetáculos, mas sinais divinos que confirmaram a autenticidade e a importância do evento, lembrando também a manifestação de Deus no Monte Sinai, quando ele se revelou ao povo de Israel com trovões e fogo. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que o vento e as línguas de fogo foram sinais especiais enviados por Deus para mostrar que o Espírito Santo estava chegando com poder, trazendo uma nova fase para a Igreja. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamadas de teofanias. Elas são aparições ou manifestações tangíveis de Deus, nas quais ele se revela de forma visível e audível ao seu povo. No Pentecostes, esses sinais indicam que Deus está presente e agindo poderosamente na história, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Essa manifestação confirma que o Espírito Santo veio para transformar e capacitar a Igreja, mostrando que Deus está conosco de maneira real e concreta. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que teofanias são sinais especiais que Deus usa para mostrar que Ele está presente. No Pentecostes, o vento e o fogo foram essas manifestações, indicando que Deus estava dando poder aos discípulos. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Esta é uma comparação crucial para entender a profundidade do Pentecostes. Tanto no Sinai quanto no Pentecostes, houve manifestações divinas poderosas. No Sinai, Êxodo capítulo 19, versículo 16 ao 19, Deus se revelou com trovões, relâmpagos, fumaça e fogo, entregando a lei em tábuas de pedra. No Pentecostes, houve um som como de vento impetuoso e línguas de fogo. Embora os fenômenos sejam semelhantes, há uma diferença fundamental. No Sinai, o povo foi proibido de se aproximar, e a lei foi dada externamente. No Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os crentes, e a lei foi escrita em seus corações. Essa correlação destaca o Pentecostes como uma nova e mais gloriosa aliança, onde o Espírito Santo habita e capacita a Igreja de forma interna e transformadora. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que tanto no Monte Sinai quanto no Pentecostes, Deus se manifestou de forma impressionante, com barulhos e fogo. No Sinai, ele entregou as leis em pedras, mas no Pentecostes, ele colocou o Espírito em nossos corações, mostrando que a conexão com ele agora é mais próxima e pessoal. Naquela ocasião, houve trovões, relâmpagos e um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo.
Êxodo capítulo 19, versículo 16. Vamos para a referência. Versículo 16. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Este momento no Monte Sinai foi uma manifestação poderosa da presença de Deus. O monte estava coberto por uma densa fumaça, como se fosse uma fornalha, e tremia fortemente. O som da trombeta aumentava e Deus falava com Moisés em voz alta, enquanto trovões e relâmpagos impressionavam o povo. Essa demonstração de poder e santidade servia para preparar o povo para receber a lei e estabelecer uma aliança com Deus, mostrando a importância e o temor que deveriam ter diante da presença divina. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que Deus se manifestou de forma impressionante e poderosa no Monte Sinai, usando trovões, relâmpagos e fogo para mostrar que Ele estava presente e que aquele momento era muito importante para o povo de Israel. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Deuteronômio capítulo 4, versículo 36. Essa passagem mostra como Moisés recordava a experiência marcante da aliança no Sinai, enfatizando que Deus se revelou de forma poderosa para ensinar e guiar o povo. O fogo simboliza a santidade e o poder de Deus, enquanto a voz que veio do céu representa a autoridade divina da lei. Essa lembrança reforça a importância daquele momento na história do povo de Israel e serve como paralelo para entendermos o Pentecostes, quando Deus também se revelou de forma poderosa para iniciar uma nova aliança, desta vez pelo Espírito Santo. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que Moisés queria que o povo nunca esquecesse como Deus se revelou de forma forte e clara para ensinar e cuidar deles, mostrando que Deus sempre está presente para guiar seu povo. Vamos para o próximo subtópico. Um evento paralelo ao Sinai. Subtópico 1.2. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a Igreja. O Pentecostes é frequentemente comparado ao evento do Monte Sinai, quando Deus se revelou de maneira poderosa ao povo de Israel, entregando a lei em tábuas de pedra. No entanto, o Pentecostes representa uma nova e mais profunda manifestação da presença divina, agora não em tábuas externas, mas no coração das pessoas. Enquanto no Sinai o povo era proibido de se aproximar por causa do temor, no Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos, capacitando-os e unindo-os como corpo de Cristo. Essa comparação mostra que o Pentecostes inaugura a nova aliança, onde Deus habita interiormente em cada crente, formando uma comunidade viva e profética no mundo. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que o Pentecostes é como um novo Sinai, mas muito mais especial, porque Deus não apenas se revelou, mas passou a morar dentro das pessoas, dando poder e formando a Igreja para sua missão. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedras, Deuteronômio capítulo 9, versículo 10 e 11. Aqui, no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações, Jeremias capítulo 31, versículo 33 e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Este slide marca a transição fundamental da antiga para a nova aliança. Enquanto no Monte Sinai Deus escreveu sua lei externamente em tábuas de pedra, simbolizando uma obediência baseada em regras externas, no Pentecostes ele inaugura algo revolucionário, a lei escrita interiormente nos corações. O profeta Jeremias havia profetizado essa nova aliança. Porei a minha lei no íntimo deles,
e a escreverei nos seus corações. Paulo também confirma essa verdade ao dizer que os cristãos são carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Esta transformação interior pelo Espírito Santo capacita o crente a viver não apenas pela obediência externa, mas por amor e convicção interna. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que antes o povo seguia regras escritas em pedras que ficavam fora deles. Agora, com o Espírito Santo, Deus escreve sua vontade dentro do nosso coração, mudando nossa forma de amar e viver. É como a diferença entre obedecer por medo e obedecer por amor. Vamos para o próximo tópico. Centrada em Cristo e nos tempos finais. Subtópico 1.3. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele não apenas fez essa conexão, mas construiu toda a sua argumentação mostrando como a morte, ressurreição e ascensão de Jesus culminaram naquele momento. Ele explicou aos ouvintes que Jesus, após ser exaltado à direita de Deus, derramou o Espírito Santo que eles estavam presenciando. Dessa forma, o Pentecostes se torna tanto uma manifestação do poder do Espírito, quanto uma confirmação poderosa de que Jesus é verdadeiramente o Messias prometido. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que Pedro usou o Pentecostes como prova de que Jesus venceu a morte e cumpriu sua promessa de enviar o Consolador. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Atos capítulo 2, versículo 23, 24, depois 32 e 33. Vamos para a referência em destaque. Diz assim, versículo 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Versículo 24. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Versículo 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Pedro construiu uma argumentação teológica sólida em sua pregação. Primeiro, ele demonstrou como Jesus foi entregue segundo o plano determinado de Deus e crucificado por mãos injustas. Versículo 23. Em seguida, enfatizou que Deus rompeu os laços da morte, ressuscitando Jesus, pois era impossível que a morte o retivesse. Versículo 24. Finalmente, Pedro conectou tudo isso ao Pentecostes, explicando que Jesus, após ser exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e o derramou sobre eles. Versículo 33. Dessa forma, o Pentecostes se torna a confirmação máxima de que Jesus venceu a morte e cumpriu todas as promessas divinas. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que Pedro mostrou aos ouvintes como tudo estava conectado. Jesus morreu conforme o plano de Deus, ressuscitou vencendo a morte e, ao subir ao céu, enviou o Espírito Santo como havia prometido. O Pentecostes é a prova final de que Jesus é verdadeiramente o Senhor. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Esta perspectiva revela uma verdade teológica fundamental. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Na pregação de Pedro, fica claro que foi Jesus, após sua exaltação à direita de Deus, quem derramou o Espírito prometido sobre os discípulos. O apóstolo não separou a obra do Espírito da pessoa de Cristo, mas mostrou como ambos trabalham em perfeita unidade. Jesus havia prometido aos discípulos que enviaria outro Consolador, João 14, versículo 16, e no Pentecostes, essa promessa se cumpre através da ação direta do Cristo ressuscitado e glorificado,
demonstrando que toda manifestação espiritual genuína sempre aponta para a pessoa de Jesus como Senhor e Salvador. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que, mesmo sendo uma festa do Espírito Santo, o Pentecostes sempre aponta para Jesus Cristo. Foi Jesus quem enviou o Espírito Santo depois de ressuscitar, mostrando que ele continua ativo e presente na vida da Igreja através do Espírito. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem a cruz. Esta é uma verdade teológica fundamental. O sacrifício expiatório de Jesus na cruz é o que tornou possível o derramamento do Espírito Santo. A obra redentora consumada no Calvário foi necessária para que o Pai pudesse derramar o Espírito prometido. Como Paulo ensina em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14, Cristo se fez maldição por nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. A conexão entre João capítulo 19, versículo 30, está consumado, e Atos capítulo 2, versículo 33, mostra que a exaltação de Jesus após sua morte sacrificial é o que permitiu o envio do Consolador. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que a cruz de Jesus não é apenas um evento do passado, mas o alicerce que sustenta toda a obra do Espírito Santo. Foi através da morte sacrificial de Jesus que o caminho foi aberto para o Espírito Santo vir habitar em nós e formar a Igreja. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel. Joel capítulo 2, versículo 28, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Diz assim, versículo 28, E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Em sua pregação, Pedro estabeleceu uma conexão direta entre o que estava acontecendo e a promessa profética de Joel. A profecia de Joel 2, 28 e 29 declarava que Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne, incluindo filhos e filhas, jovens e velhos, servos e servas. Pedro usou essa passagem para demonstrar que o Pentecostes não era um evento isolado, mas o cumprimento de uma promessa divina feita séculos antes. Isso revelava que Deus havia planejado desde o Antigo Testamento capacitar todos os povos sem distinção de idade, gênero ou posição social, através do poder do Espírito Santo. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que o Pentecostes não foi uma surpresa para Deus, mas algo que ele já havia prometido muito tempo antes através do profeta Joel. Pedro mostrou às pessoas que o que elas estavam vendo era o cumprimento dessa promessa antiga, provando que Deus sempre cumpre sua palavra. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, Atos capítulo 2, versículo 17, diz assim, E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, dando continuidade após o versículo. Ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. A expressão últimos dias no Novo Testamento refere-se à era cristã inaugurada pela primeira vinda de Cristo e que se estenderá até sua segunda vinda. Pedro não estava falando de um tempo distante no futuro, mas declarando que aquela geração estava presenciando o início dessa era escatológica profetizada por Joel. Ao citar Joel 2, versículo 28, Pedro conectou o Pentecostes ao plano divino para os tempos finais, mostrando que a Igreja nasceu dentro do contexto escatológico de Deus. O derramamento do Espírito Santo marca o início da dispensação final da história da salvação, onde Deus capacita sua Igreja para testemunhar até que Cristo retorne. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que últimos dias não significa o fim do mundo imediato, mas o período especial que começou no Pentecostes e continua até hoje.
Pedro estava mostrando que aquele evento fazia parte do plano final de Deus para salvar todas as pessoas antes de Jesus voltar. Vamos para o próximo tópico. O propósito do Pentecostes bíblico. Tópico 2. Promover a verdadeira adoração. Subtópico 2.1. As manifestações externas, como o som ou vento e o fogo ocorridas no Pentecostes, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Os sinais visíveis do Pentecostes são apenas o início da obra transformadora do Espírito Santo. A verdadeira força está na mudança interior que ele opera no coração do crente. O Espírito Santo age transformando nossa mente, renovando nossos valores e produzindo frutos espirituais como amor, alegria, paz, paciência e bondade. Esta transformação não é instantânea, mas um processo contínuo, onde o Espírito nos convence do pecado, nos leva ao arrependimento e nos capacita para uma vida de santidade. É essa obra interior que realmente caracteriza a experiência pentecostal autêntica. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que os sinais do Pentecostes, como vento e fogo, eram para chamar a atenção, mas o mais importante aconteceu dentro das pessoas. O Espírito Santo mudou seus corações, dando-lhes nova vida, caráter e poder para viver como Jesus. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos capítulo 2, versículo 11. O fenômeno das línguas no Pentecostes não era apenas um sinal exterior, mas direcionava a atenção para o que realmente importava: a adoração genuína a Deus. Pessoas de diferentes nações e culturas ouviam os discípulos proclamarem as grandezas de Deus em suas próprias línguas. Isso demonstra que o Espírito Santo capacita a Igreja para uma adoração autêntica que transcende barreiras linguísticas e culturais. A expressão grandezas de Deus no grego original, megaleia touteu, refere-se às obras poderosas e maravilhosas de Deus. Assim, o Pentecostes estabelece um padrão. Toda manifestação espiritual genuína deve conduzir à exaltação de Deus, não à autopromoção. A expressão grandezas de Deus no grego original, megaleia touteu, refere-se às obras poderosas e maravilhosas de Deus. Assim, o Pentecostes estabelece um padrão. Toda manifestação espiritual genuína deve conduzir à exaltação de Deus, não à autopromoção. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que o dom das línguas no Pentecostes tinha um propósito específico: fazer com que pessoas de diferentes países pudessem ouvir sobre as obras maravilhosas de Deus em seu próprio idioma, promovendo assim a verdadeira adoração que une todos os povos. Logo, o Pentecostes que não adora não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecostes, eles também magnificavam a Deus. Atos capítulo 10, versículo 46, diz assim, versículo 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Em Cornélio, o dom de línguas não foi mera exibição, mas levou os gentios a exaltar a Deus ao ouvirem as grandezas de Deus em sua própria língua. Isso mostra que o propósito do Espírito Santo é conduzir a Igreja à adoração genuína, e não apenas à manifestação de dons. A reação dos novos crentes confirma que todo derramamento do Espírito deve culminar em louvor, unindo pessoas de diferentes origens em uma só adoração. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que o sinal das línguas em Cornélio serviu para que gentios entendessem e glorificassem a Deus em seus próprios idiomas, comprovando que o Pentecostes tem como objetivo a adoração autêntica. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal cheio do Espírito dá bem as graças. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 17, diz assim, versículo 17, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro
não é edificado. Vamos continuar onde paramos na referência. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Quando o Espírito Santo atua, ele gera um louvor espontâneo e profundo, nascido no coração do crente. Esse fogo interior se manifesta em gratidão contínua a Deus. Paulo, porém, lembra que o louvor deve também edificar a comunidade, sendo expressado de forma inteligível para fortalecer todos. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Mostre que o dom de línguas desperta uma adoração genuína no interior e que a igreja deve traduzir essa experiência em palavras claras para edificar todos os ouvintes. Vamos para o próximo subtópico. Poder para testemunhar. Subtópico 2.2. O Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 20. Ao citar esse versículo de Joel, Pedro situa o derramamento do Espírito Santo como o ponto de partida da era escatológica. Esse período especial da história da salvação começa com sinais celestes e sobrenaturais e se estende até o dia do Senhor, quando Deus consumará seu juízo e redenção. Assim, o Pentecostes não é apenas um marco histórico, mas inaugura a dispensação final em que a Igreja, munida do Espírito, testemunha do reino de Deus até o retorno de Cristo. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que antes de chegar o dia do Senhor, mostra que o Pentecostes inicia os eventos finais previstos na Bíblia: fenômenos cósmicos, juízo e restauração. É como o primeiro sinal de que Deus está abrindo a última fase de seu plano redentor. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a Igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. Jesus deixou claro em sua oração que não pediu para tirar os discípulos do mundo, mas para protegê-los do maligno enquanto permanecessem nele. Da mesma forma, ele mandou os seguidores aguardarem em Jerusalém até serem revestidos de poder, não para se afastarem, mas para receberem autoridade e cumprir sua missão entre todas as nações. Em Atos, fica evidente: o Espírito Santo veio para capacitá-los a serem testemunhas em todo o mundo, não para isolá-los. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Mostre que a Igreja não é chamada a se esconder, mas a viver no mundo confiando na proteção e no poder do Espírito Santo para anunciar o Evangelho onde estiver. O Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. Jesus orou para que seus seguidores permanecessem no mundo, não para se afastarem, mas para serem guardados do mal enquanto cumpriam sua missão. No entanto, só receberam poder para testemunhar após o derramamento do Espírito Santo, conforme ele mesmo prometeu: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Assim, o Pentecostes capacita a Igreja a viver engajada no mundo, proclamando o Evangelho até o retorno de Cristo. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Mostre que, diferente de isolar, o Pentecostes dá autoridade e coragem para os crentes anunciarem Jesus em seu dia a dia, no trabalho, na escola e em todas as esferas, até que ele volte. A Igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. A expectativa da volta de Cristo motiva a ação contínua. Somos chamados a ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nosso serviço não é em vão. Ao mesmo tempo, aguardamos o Senhor que diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Mostre que a esperança cristã não paralisa, mas impulsiona a agir com perseverança no evangelismo e no serviço, confiando na promessa de Cristo e no valor eterno de nossa missão. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. Lucas capítulo 24, versículo 49. E
Atos capítulo 1, versículo 8. De fato, é isso o que acontece depois do Pentecostes. Atos capítulo 4, versículo 33. Diz assim, versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Jesus prometeu que, ao serem revestidos de poder do alto, seus seguidores se tornariam testemunhas eficazes, e no Pentecostes, esse poder se manifestou plenamente. Os apóstolos, então, deram testemunhos vigorosos da ressurreição, e a graça de Deus repousou abundantemente sobre eles. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que o Espírito Santo veio como o poder do alto prometido, capacitando os discípulos a dar testemunhos ousados e transformadores sobre Jesus. Vamos para o próximo tópico. Características do Pentecostes bíblico, tópico 3. Uma experiência específica, subtópico 3.1. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Atos capítulo 1, versículos 5 e 8. Diz assim, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus diferencia o batismo de João, com água, do batismo no Espírito, prometendo que os discípulos seriam imersos na presença de Deus para receber poder e cumprir sua missão de testemunhar. Esse batismo inaugura a era apostólica, marcada pela capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Destaque que, assim como João batizava simbolizando arrependimento, o batismo no Espírito confere autoridade divina, cumprindo a promessa de recebimento de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49 e Atos capítulo 1, versículo 8. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 15 e Atos 2, versículo 4. Vamos para a referência. Diz assim, versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O batismo no Espírito Santo trouxe poder e uniu os discípulos, transformando-os em testemunhas corajosas e preparadas para anunciar o Evangelho ao mundo. Esse momento marcou o início de uma igreja forte, guiada pelo Espírito, pronta para cumprir a missão de Cristo. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Mostre que o Espírito Santo capacitou todos os presentes, tornando aquele grupo unido e cheio de coragem para compartilhar Jesus com outras pessoas. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra, João capítulo 15, versículo 3, e que seus nomes estavam arrolados nos céus, Lucas capítulo 10, versículo 20. Os discípulos já tinham recebido a salvação antes do Pentecostes, pois Jesus afirmou que estavam limpos pela palavra e que seus nomes estavam registrados no céu. O batismo no Espírito Santo não foi para regeneração, mas para capacitá-los ao serviço e testemunho, conforme ensinam as Escrituras e a tradição protestante. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que ser batizado no Espírito Santo não é o mesmo que ser salvo. Os discípulos já eram salvos. O Espírito veio para dar poder e coragem para a missão. Eram, portanto, crentes. Contudo, Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 5. Jesus ordenou que aguardassem em Jerusalém até serem revestidos
com poder do alto. Lucas capítulo 24, versículo 49. Essa capacitação sobrenatural não substitui a salvação, mas habilita os crentes a testemunhar com ousadia e eficácia. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Mostre que, embora já salvos, os discípulos precisavam desse enchimento do Espírito para cumprir a missão global que Cristo lhes confiou. O Pentecostes bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Atos capítulo 2, versículo 33. Diz assim, versículo 33, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Após consumar a redenção na cruz, Jesus foi exaltado e recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que derramou como havemos de ver e ouvir. Assim, a salvação e o Pentecostes são dons distintos. A cruz nos torna novas criaturas em Cristo, e o Espírito derramado nos capacita a viver e a testemunhar o Evangelho com poder. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Mostre que primeiro somos salvos pela obra de Cristo na cruz. Depois, recebemos poder para a missão quando o Espírito é derramado, conforme a promessa cumprida em Atos 2, versículo 33. Vamos para o próximo subtópico. Uma experiência definida e contínua. Subtópico 3.2. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. O dom das línguas não foi uma habilidade humana adquirida, mas um sinal visível de que o Espírito Santo capacitou aqueles que já creram. Ao falar em idiomas desconhecidos, os discípulos demonstraram que Deus estava cumprindo a promessa de reunir povos diversos numa só voz, confirmando o alcance universal do Evangelho. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Mostre que esse fenômeno não era teatral, mas uma capacitação sobrenatural. O Espírito permitia que cada um proclamasse as grandezas de Deus em línguas estrangeiras, anunciando Jesus a todos sem barreiras linguísticas. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. O relato de Atos capítulo 2, versículo 4, indica que, no momento em que receberam o Espírito Santo, os discípulos começaram a falar noutras línguas, tornando esse dom o sinal público e imediato do batismo no Espírito. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Mostre que, segundo o texto bíblico, o falar em outras línguas foi a primeira manifestação visível de que o Espírito Santo havia sido derramado sobre os crentes. Não há dúvidas de que outros resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo se seguem. Essas evidências incluem frutos como amor, alegria e mansidão, Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23, diversidade de dons para a edificação da igreja, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 11, ousadia no testemunho, Atos capítulo 4, versículo 31, e sinais que confirmam o poder de Deus. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que, além das línguas, o Espírito Santo produz transformação de caráter, capacita com dons e concede coragem e sinais para fortalecer a fé. Contudo, foi o falar em línguas, não o sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 44 ao 46. No episódio de Cornélio, os judeus só reconheceram o batismo no Espírito Santo dos gentios ao ouvirem o dom de línguas, não pelas manifestações emocionais. A capacidade de falar em outras línguas funcionou como sinal objetivo de que o mesmo Espírito havia sido derramado sobre todos, validando a inclusão dos gentios na igreja. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Mostre que, embora a alegria e amor sejam frutos do Espírito,
foi o falar em línguas sinal visível e verificável, que convenceu os crentes judeus de que os gentios receberam o Espírito Santo. Vamos para o próximo subtópico. As línguas e o amor. Subtópico 3.3. A evidência física e inicial, ou sinal do batismo no Espírito Santo, foi o falar em outras línguas. O dom de línguas foi a manifestação visível e imediata do derramamento do Espírito Santo. Ao falar em idiomas desconhecidos, os discípulos mostraram externamente que o Espírito cumpria a promessa de capacitação e dava início à missão global da Igreja. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que, embora a regeneração seja interna, Deus proveu um sinal palpável o falar em outras línguas para que todos vissem que o Espírito havia vindo de fato e reconhecessem o cumprimento da promessa em Atos capítulo 2, versículo 4. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Assim, a Escritura destaca que a evidência inicial do derramamento do Espírito Santo foi falar em línguas e não manifestações emocionais de alegria ou afeto. Essa glossolalia confirma objetivamente o recebimento do poder de Deus e capacita o crente para o ministério conforme registrado em Atos 2:4, Atos 10:46 e 1 Coríntios 12:10. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Mostre que os textos bíblicos ligam a recepção do Espírito à glossolalia, deixando claro que a alegria não era um critério de validação da experiência para os primeiros cristãos. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Esta passagem revela que nossa capacidade de amar a Deus e ao próximo não surge de esforço humano, mas é obra direta do Espírito. O verbo derramado indica abundância e gratuidade, confirmando que tal experiência espiritual independe de nossos sentimentos momentâneos ou disposições emocionais. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Explique que o Espírito Santo produz em nós um amor genuíno, que transcende emoções passageiras, estabelecendo uma base sólida para a nossa relação com Deus. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal, e o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. Paulo destaca em Gálatas que o amor é o primeiro fruto do Espírito, sinal de um processo contínuo de santificação, não de um evento inicial de batismo no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Esse amor maduro reflete o caráter de Cristo formado em nós à medida que caminhamos no Espírito. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Mostre que, diferentemente da glossolalia, como sinal de enchimento, o amor demonstra um amadurecimento espiritual crescente, fruto da ação constante do Espírito. Aqui concluímos nossa primeira lição. Agora vamos para a conclusão. Como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da Igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo, Atos capítulo 2, versículo 4. E o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a Igreja, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, cujo nascedouro foi no Pentecostes. Esse evento é essencial, porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o Evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Nossa próxima lição será a de número 2, com o tema A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Até a próxima lição. Deus abençoe.